Olá pessoal, eu sou o Marcos Reis e está começando o nosso Papo Jurídico, o podcast da OAB Maranhão. Hoje a gente recebe aqui no nosso estúdio o doutor Erivelton Lago, ele que é presidente da Comissão da Advocacia Criminal aqui da OAB Maranhão, também conselheiro estadual da Ordem e também pertence à Comissão de Estudos de Ciências Criminais da Abracrim, que também já foi presidente, hoje ex-presidente. A Abracrim é a Associação Brasileira da Advocacia Criminais. Também é professor da Confraria Criminal, que é um órgão também nacional. Doutor Erivelton Lago, seja muito bem-vindo. As suas considerações. Obrigado, Marcos Reis. Estamos aqui para conversar sobre esse fato recente, desse crime que aconteceu, o julgamento que aconteceu esta semana, ao longo dos 5 dias. Estou aqui para tentar responder e conversar com você sobre o que você achar mais conveniente para o programa, para o AD, para os estudantes, para os colegas, Muito bem. Foi um julgamento de 5 dias, como o senhor falou, essa massa nova agora do jornalismo. Eu sou jornalista, eu não me recordo de um julgamento tão longo, e que trouxesse assim tanta comoção, as pessoas ali querendo saber o resultado, a família também muito apreensiva, querendo saber o que iria acontecer. No seu ponto de vista, o senhor que é um advogado experientíssimo, qual os pontos diferenciais desse julgamento, Porque foi assim, tomou proporção gigantesca. Redes sociais, sites, todas as emissoras aqui do estado, emissoras nacionais, a nível nacional também divulgaram, fizeram reportagens sobre esse assunto. Então tomou assim uma proporção muito grande, Eu acredito que a jovem advocacia pode aprender muito com esse primeiro momento aqui nosso, doutor Erivelton. Olha, todas as vezes que acontece crime na classe alta, a repercussão é alta também, é muito grande. A gente sabe que a vítima tem parentesco com o ex-presidente do país, José Sarney. O acusado também é um empresário, uma família abastada, não sei a riqueza, mas não é pobre, Então, julgamento envolvendo pessoas ou da classe média alta, ou da classe alta, via de regra, chama muita atenção. Chama a atenção dos juízes, chama a atenção dos promotores, chama a atenção da polícia quando está investigando e do povo e da massa em geral. Isso é normal em todos os países do mundo, Se fosse nos Estados Unidos e lá tivessem matado o presidente, se tivessem matado um ricaço, a repercussão, um astro do futebol, da música, a repercussão é grande e às vezes vira até filme, como nós sabemos. Exatamente. Então é normal, não é só no nosso estado, em que porque é rico. Sim, porque é rico. Em qualquer lugar do mundo, as pessoas importantes, quando matam ou quando morrem, quando são assassinadas, elas criam realmente essa repercussão. Acontece na imprensa, na sociedade em geral. É normal. Agora, doutor Erivelton, ele teve aí uma condenação de 39 anos, Homicídio e também a questão do estupro, Sim. Teve alguma qualificadora? Quantas qualificadoras para que houvesse aí esse tempo todo, Tá na lei, foi dentro dentro das normas. O que o senhor tem para dizer sobre isso? Esse processo, esse crime, ele tinha, se eu não me engano, 4 qualificadoras. Uma está lá no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4º, que é o recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima. Está no outro inciso, eu acho que é no 3º, está lá o meio cruel, que foi a asfixia, e está lá no 5º, acho que é no 5º, para ocultar outro crime, E o feminicídio, que foi também uma qualificadora, é a mais nova, que é da lei 13.104 de 2015. Então ele utilizou aí 4 qualificadoras. Para completar... Para o homicídio, o homicídio. Que se resultou em 30 anos. Esses 30 anos, por conta dessas 4 qualificadoras, ele utilizou ainda o feminicídio como qualificadora geral
e utilizou o restante talvez com circunstâncias agravantes, então a pena base já ficou em média de 25 anos. Como ficou em 25 a pena base? Porque quando o juiz vai elaborar a sentença para fazer essa pena base, ele tem que ir lá no artigo 59 do Código Penal. E lá ele vai analisar contra o acusado. A culpabilidade foi contra o acusado. A culpabilidade dele ele botou como intensa. A personalidade ele colocou também como contra ele. Comportamento da vítima ele colocou também contra ele. Circunstâncias do crime ele colocou também contra o acusado. Consequências do crime contra o acusado também. E colocou mais conduta social contra ele. Então, há muito tempo eu não via 6 circunstâncias contra, e cada uma dessas, o juiz, principalmente o juiz matemático, no caso, quem eu considero o juiz matemático, é aquele que utiliza um número X para elaborar, para chegar a essa pena base. A 4ª vara faz isso, me parece que a 2ª também faz isso. E aí, a cada circunstância dessa, ele coloca... Só um instante, esse julgamento foi na 4ª vara. Foi na 4ª vara com o juiz Hillary. Ele utiliza isso aí, os advogados já se acostumaram com isso, é um estilo dele. E o advogado claro, ele vai se adequar ao estilo do juiz. Não é o juiz que se adequa ao estilo do advogado. Nós somos os lobos solitários que temos que nos adequar ao estilo dos promotores, dos delegados, dos juízes, porque nós somos soltos, né? Trabalhando para você, não somos funcionários públicos, somos advogados. Então nós já sabemos que na 4ª vara ele utiliza esse método, que não é errado, é um método que também eles leiam sobre isso, palestram sobre isso, aprendem, fazem cursos sobre isso. Então, eles utilizam esse método matemático. A cada circunstância dessa contrária contra o réu, ela equivale a 2 anos e 3 meses. Então, só no somatório delas, acho que ele já foi para 13 anos e 6 meses. Somado com mais 12, que é a pena mínima do homicídio qualificado, aí já vai para 25 anos. Isso. Não é? E aí, 4 qualificadoras, que deve ter utilizado aí como agravante, foi para 30. Então, não ficou nada de absurdo. A pena do homicídio é de 12 a 30 mesmo. Então, ele deu a pena máxima. Por quê? Feminicídio é o quê? É uma espécie do gênero, porque feminicídio é homicídio, né? Isso. O homem e mulher é homem, é o homo sapiens. Isso. Então, o feminicídio é uma espécie de homicídio. Só que em 2015 ele veio para dar um aumento, para segurar mais a índole, entendeu? Segurar mais o comportamento do homem em relação a matar a mulher. Agravou. Né? Então, quando é feminicídio, a pena aumenta de 1/3 até a metade, a pena máxima na juizdade. Mas ele não fez isso, ele utilizou apenas como qualificadora e ficou muito fácil e pegou as circunstâncias dos 59 e arredondou para 30. Pegou os 9 anos do estupro, que também foi quase a máxima, que a máxima é 10. De 6 a 10, né? Aí ficou máxima 39, 9 anos é a máxima, então ele pegou 2 máximas. Agora, doutor, ele não, o juiz não deu essa opção, né? Não pode recorrer, né? Não, ele tem o direito de recorrer até onde puder. Isso. Agora, em liberdade, é raro. Nem com nossos clientes comuns a gente tem conseguido isso com o juiz. Alguns, dependendo da situação, porque se nós acharmos que repercussão, pressão social não influencia em juízes, é bobagem. Os juízes são pessoas como nós. Isso. Eles sentem dor seres também, humanos, né? São seres humanos, sentem dor, têm medo, eles recuam de vez em quando, e a pressão social, sim, atinge sim. Alguns juízes não é, mas assim, a grande massa de juízes, é claro que ele não está sozinho, ele julga dentro de uma sociedade, dentro de uma comunidade. Então, e principalmente quando se trata de júri popular, que é um julgamento pelo próprio povo. Exatamente. É uma ficção, mas é o povo. Os 7 jurados representam São Luís, né? Isso. Doutor, sobre estratégias, a gente sabe que todo júri popular, todo júri normal, né, ali em um julgamento, o advogado, o senhor sabe muito mais do que eu, porque o senhor é advogado criminalista, né? Sim. O advogado, tanto da acusação quanto da defesa, ele usa de estratégias, né? É necessário, preciso ter essa expertise, né? Tem que ter. Nesse julgamento, teve assim, as estratégias, foi além das esperadas? Foi algo assim, surreal? Não, acho que não. Estratégia, o ponto de partida de estratégia é o réu.
no meu pensar. Eu tenho que conversar com o meu cliente para elaborar a estratégia. Nessa conversa, a gente vai ver se dá para a gente ficar no processo, porque o advogado também, ele tem assim, ele tem aquela coisa do nome, ele diz, não, eu quero ganhar, eu quero fazer um júri excelente. Questão de currículo, né? É uma série de coisas, inclusive vaidade. Vai ter mais clientes. Não existe advogado sem vaidade. Se você conhecer algum advogado ingênuo e que não tem vaidade, não é advogado. Porque a gente vive disso. É todo profissional. Você está aqui, trabalhando, passou pela universidade, se formou. Você queria o quê? Não era isso aqui? É vaidade sua, essa história. Tanto dizendo, quem está lá agora, ele está entrevistando. É normal isso. Entrevistando não tem saída. Advogado, né? E não tem saída, é normal. Eu passei por isso quando eu era adolescente, quando eu estava na UFMA, eu digo, poxa, quando eu me formar, eu quero ser. Será que. Então, todos nós, eu me lembro, tinha um vaidosíssimo, Silvio Suzar. Ele dizia assim, você é juiz, rapaz. E é juiz mesmo. A gente conta por ele, rapaz, tá muito teimoso, tu ia ser juiz, é mesmo. Eu não te disse que eu ia ser juiz. Ele dizia assim, isso só quer ser, rapaz, tudo isso é. Mas ele queria, e é. Juiz bom, tranquilão, tá aí. E é isso, eu era jovem, hoje tá até. Não sei se ele ouvir isso, vai até ficar zanjado comigo, já tá velho, ainda com a cabeça branca, né? Mas é jovem, já vi o Silvio Suzar. Mas assim, a estratégia parte de quem? Do réu. Aí se ele não concordar, eu penso se eu fico ou não na causa. Porque eu penso nele e em mim. Eu não sei como foi nesse caso. Não sei qual foi a conversa. Alguém conversou com alguém, eles sentaram, bolaram as estratégias deles. Nós vamos trabalhar o que, senhor réu? Negativa de autoria pura. Aí o réu diz, eu quero uma tese só, negativa de autoria, não fui eu. Aí o advogado diz assim, mas isso aqui, como é que fica essa confissão ou esse fato, ou esse depoimento? Não interessa, eu quero negativa de autoria. Aí o advogado vai dizer assim, olha, a tese da negativa de autoria ela é fatal. Como assim? Porque na hora que você sentar, eu sento na sala secreta com o juiz, ele só faz uma pergunta para resolver o problema da condenação ou absolvição. E a pergunta é, senhor jurado, o acusado praticou o crime? Ou ele participou? Se disser sim, acabou o julgamento. Pode até ser que ele seja absolvido, porque ele pode dizer sim que participou, mas se ele quiser absolver, tem uma pergunta que é obrigatória. O jurado absolve o acusado, mesmo você sabendo que foi ele, o jurado pode absolver, porque o jurado não precisa justificar o seu voto. O jurado não precisa fundamentar o seu voto. Não precisa nem dizer por que absolveu. Ele pode absolver assim. Eu vou absolver por quê? Porque eu quis. Fiquei com pena dele. Achei que eu não devia absolver. Eu achei que eu devia absolver e absolvi. Ou então, condenei porque eu achei que devia condenar. Ele não precisa dizer, rapaz, segundo o artigo tal, por isso as estratégias são importantes. As estratégias são, eu acho que vai aí a 80% ou mais num julgamento qualquer de estratégia. Os juízes sabem disso. Os promotores, isso é tão importante que se o advogado, durante uma defesa, o juiz perceber que ele está fraco, ele para o julgamento no meio. Sabia? Ele para, doutor, o senhor está cansado? Às vezes ele não quer dizer que ele está mal, né? Não, doutor, você não quer deixar esse júri para uma próxima oportunidade? Porque ele está vendo que o réu não está sendo bem defendido. Então ele falou 3 minutos, 5 minutos, 10, tá bom? Aí o juiz dissolve o conselho e remarque para uma outra data. Ora, se o juiz tem a obrigação de dissolver um conselho quando o advogado está fazendo uma defesa ruim, evidentemente que até o juiz quer que a defesa seja bem feita. Se o juiz quer que a defesa seja bem feita, como é que o próprio réu não quer? Ou os familiares dele? É isso. Então, estratégia é importante. Se a estratégia desse julgamento que passou agora foi essa, de uma tese só, para dizer assim, estuprou? Sim, acabou. Matou? Sim, acabou. Então pronto, foi uma estratégia. Muito bem. Ela foi correta ou não? Aí para mim dizer assim, foi errado ou não, aí eu estou entrando numa seara que é perigosa, porque o advogado e o réu combinaram alguma coisa para ser tese única e eu não estava nesse combinado, não tenho noção de como foi essa conversa. Isso. Mas vamos pensar juntos aqui.
como foi que eles chegaram à conclusão que a estratégia seria essa. Uma só tese. Só eles sabem. Nós não vamos saber nunca. A defesa, tanto da acusação quanto da defesa, né, ela precisa sentir, né? Ela tem que ter esse análise, né? Analisar cenário, né, doutor? E Marcos, tu sabe que às vezes nós fazemos como advogados? Você chega assim, ao réu tem a tese dele, né, que é a defesa dele, a defesa privada, a sua autodefesa. Mas ele contratou o advogado para quê? Porque ele estudou direito durante 5 anos, ele viu muitas teses no Código Penal, estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito, erro de tipo, erro de proibição, coação irresistível, uma série de teses, né? Então nós aprendemos essas teses. Aí tem aquelas teses que não absolvem: homicídio privilegiado por violenta emoção por provocação da vítima, relevante o valor moral, embriaguez, doença mental, perturbação da saúde mental. Tudo isso é tese e está lá no Código Penal. Você pega lá do artigo 25, 23, 24, artigo 20, 21, tudo tá cheio de tese. Essas teses são dos advogados. Então ele precisa convencer o acusado de que aquelas teses também podem ser uma alternativa. Uma alternativa. É para isso que vai para lá o advogado. Ora, e o que o advogado também, e o que eu já fiz, e nós colegas advogados sabem disso. Eu já fiz o quê? Às vezes os réus dizem: não, doutor, minha tese é essa aqui, não fui eu. Mas os autos dizem e levam a essa conclusão. Porque, veja bem, o réu nega, beleza. Mas o inquérito disse: olha, tem indício que foi ele. O promotor pega, denuncia, tem indício que foi ele. O juiz vai, pronuncia, diz: olha, eu acho que foi ele. Aí ele recorre, o tribunal vai dizer: olha, quem decide é o júri. Se o processo está levando ali para aquele rumo, você tem que começar a pensar assim: rapaz, é o seguinte, isso pode passar. Eu vou criar uma tese alternativa para melhorar. No lugar de pegar aí 50 anos, eu pego aí 20. A gente consegue aí 20 numa pena diminuída. Eu vou botar essa tese aqui, porque se não colar essa, porque é alternativa mesmo. Isso é indiscutível. Nós, advogados criminalistas, sabemos disso. Todos os advogados sabem disso. Então, a tese alternativa é inclusive do próprio réu. Ele diz: olha, doutor, foi isso aqui, mas por isso, porque se não fosse assim, não estaria desse jeito. Aí o advogado que tem que encaixar. Agora, que réu é esse para aceitar o advogado colocar a tese alternativa? Qual foi a conversa entre Lucas Porto e seus advogados? Ninguém sabe. Só eles. Mas a tese alternativa, ela pode ser só do advogado. Diz: olha, tudo bem, nega, mas eu vou dizer o seguinte: mas se os senhores não acatarem isso, tem isso bem aqui, porque realmente houve esse fato bem aqui, essa história bem aqui nesse determinado momento, e se os senhores jurados acharem que foi isso, o motivo foi esse bem aqui. Isso bem aqui não absolve ele, mas pelo menos a pena é menor, é mais justa. E nós estamos aqui atrás de justiça. Os senhores não querem fazer justiça com ele? Então, façam por vocês. Esse é o jogo da estratégia. Não tem isso. Isso é tão simples. Não tá advogado, todo mundo que sabe disso. Não. Quem estudou direito, qualquer advogado, e foi para essa área, tem que saber que é assim. Muito bem. Doutor, falam, né, já chegou na mídia, né, inclusive em alguns programas, que a família do empresário Lucas Porto gastou aí cerca de 10 milhões, né? Não se sabe se isso é verídico, mas já foi ventilado, inclusive, em programas. Um programa que o senhor participou também foi ventilado, né? Essa questão. E a pergunta que eu faço para o senhor agora é se ele tivesse... porque a defesa tentou, inclusive, anular o primeiro depoimento, né, do Lucas Porto. Então, se ele tivesse falado o que ele falou no primeiro momento,
depois que a polícia chegou até ele, né? Ele, na época, como acusado pela morte da publicitária Mariana Costa. Se ele tivesse afirmado, sustentado, essa pena teria sido menor? Olha, na quarta vara, aí eu vou falar quarta vara porque eu faço júri na primeira, na segunda, na terceira e na quarta. Beleza, na quarta vara, nem sempre a confissão é levada em consideração. Eu faço júri lá e sei disso. Pode ser que valesse a pena ou não. Numa vara em que você tem, por exemplo, se você vai em outros, se você botar assim 10 juízes, desses 10 pode ter 7 que sempre levam em consideração a confissão. Então vamos admitir que na vara tal, você sabe, aquele juiz ali, se confessar, ele considera a confissão, seria interessante sim. Mas eu não sei se lá na quarta vara levaria isso em consideração, porque a maioria das vezes que fazemos júris ali tem um sistema seguinte, e não é só ele e alguns que seguem também essa vara, é que existe o nome de confissão qualificada. Se a pessoa confessa, por exemplo, vamos tirar de lado o caso em que nós estamos discutindo aqui. Isso. Mas alguém que você pega e ele disse que matou a pessoa para não morrer. Rapaz, eu matei ele, senão ele matava. Foi legítima defesa. Se ele confessar isso na quarta vara, dizendo que matou, mas foi legítima defesa, essa confissão não vale. Na quarta vara. Essa condição chama de qualificada, ele segue aí a jurisprudência que eu não digo nem que é majoritária, mas é uma jurisprudência, o juiz pode seguir a que ele quiser, mas ali, via de regra, muitas confissões não é levada em consideração. E aí entra essa leitura de aí como é que você do advogado. Como é que você vai mandar alguém confessar um delito numa vara onde a confissão não vai valer? E já está negando mesmo. É meio complicado, não é? Isso. Aí entra o advogado para saber esse jogo de saber. De cintura, ele né, sabia disso, só que eu acho que nessa situação aqui o motivo não foi esse. No caso desse julgamento que passou, ele não confessou, não foi porque ele não ganharia, isso eu tenho certeza. Se ele confessasse, ele não ganharia. Só que o motivo não foi esse. Primeiro, eu acho que eles não sabiam que o juiz faz assim lá. Isso. Segundo, ele já vinha negando há muito tempo. Talvez não fosse, a luta era para nem ir para o júri, caso não foi para o júri. Mas assim, ninguém vai dizer que ele não confessou porque ele não ganharia, porque isso aí realmente não foi. Doutor Ivelto, o trabalho da justiça maranhense, né? Policiais, peritos, os magistrados, né? Advogados, nesse julgamento, nesse júri, ele foi colocado em xeque. Houve aí uma tentativa por parte da defesa do acusado Lucas Porto, hoje condenado a 39 anos, em desmoralizar, de certa forma, o trabalho da Justiça Maranhense, porque foi falado lá que faltou fotos do corpo de Mariana, né? Faltou fotos, imagens das câmeras de segurança do prédio, que não houve aí um periciamento. O próprio promotor André Charles Alcântara falou isso, né, que o trabalho da justiça, né, dos peritos, ele por parte da defesa do acusado, parece que não valeu, né? Ele disse, inclusive ele falou aqui, nada valeu, né? Então, assim, diante disso, o senhor que é um advogado criminalista, né, já passou aí por vários júris, como que o senhor vê essa tentativa, essa estratégia, né, por parte da defesa do acusado agora condenado? Eu vejo normal. Em primeiro lugar, um advogado não pode ir para um júri desse para elogiar a perícia, né, para dizer que a perícia está certa. Ele seria um erro fatal. Não faria o menor sentido ele chegar dizendo, olha, até aqui realmente o perito está certo. Como? Se ele está ali para contestar. E essa história de dizer assim, desmoralizou a justiça. Como? Não desmoralizou. O promotor disse. Isso é a retórica do promotor. O promotor dizer, ele pode dizer, mas ele não tem argumento de autoridade para isso. Para dizer, ele diz, porque ali ele está numa contenda com a defesa. A defesa não poderia estar do lado do promotor ali, como o promotor também não estava do lado da defesa. Ora,
Qual é o papel do assistente técnico, que é o outro perito que é da defesa? É discordar do oficial. E se ele chegou lá e o técnico chegou lá e viu algum defeito na perícia oficial, é normal o advogado dizer que a perícia oficial deixou de colocar tal determinada foto, determinado exame. É normal. Nós, advogados, criminalistas, fazemos isso. E os promotores também fazem. Porque o promotor, quando chega ali, ele passa a ser advogado também, é da vítima. Agora, quando ele diz assim, vocês estão pondo em xeque a justiça do Maranhão, nada. Ele disse, mas é uma retórica dele. E eu tenho certeza que nenhum magistrado se melindrou com isso. Nenhum promotor de justiça se melindrou. E a sociedade ouviu. Mas a sociedade tem que entender que eles estavam ali defendendo um homem. E para defender o homem, eles não poderiam dizer que a perícia oficial estava correta. Os advogados vão sempre fazer isso em favor dos seus clientes. Não adianta, se você quer ser advogado criminalista, você não pode chegar num plenário com meio termo. E você querendo fazer média com a sociedade, querendo fazer média com o promotor de justiça para dizer que é um advogado educado, que é um advogado honesto. Não é isso. Você está ali para defender o seu cliente dentro de um padrão da ética, do nosso estatuto, do nosso código de ética. Essa é a que tem que fazer. Muito bem, doutor Erivelto, mais uma pergunta, que o nosso tempo já está se findando, né? Tranquilo. E o senhor é presidente da Comissão da Advocacia Criminal. Sim. E a OAB sempre em parceria com outros órgãos aqui no estado, buscando melhorias para a sociedade. Quando se fala de feminicídio aqui em São Luís, que a gente sabe que é crime contra o gênero, né? Sim. Aqui em São Luís, a justiça dá uma resposta rápida? Eu acho que dá. Eu acho que a justiça maranhense, e aí eu posso dizer isso porque eu advogo, é aqui. Eu não sei como é a do Rio de Janeiro nem de São Paulo. A do Maranhão eu sei. E ela está bem rápida. Se você for, por exemplo, nessas 4 varas do júri da capital, ali não tem processo atrasado, não. Se tiver algum atrasado, é coisa mesmo de nós recorrermos, que temos que recorrer, mas não é um atraso para anos e anos. O responsável pela demora não é advogado. Se a gente recorre e o tribunal despacha logo está de volta. Mas assim, eu acho que a resposta está sendo dada. Só que eu entendo, e aí é uma opinião particular, a questão do feminicídio tem muito a ver com a educação. Temos que trabalhar causas, porque o efeito está aí. Parece que quanto mais lei chega e a morte continua. Tem que educar homem, tem que educar crianças, tem que dar educação, trabalho, espaço para mulher. A lei fica mais dura, a gente pensa que vai diminuir, parece que aumenta. Não, lei dura isso. Eu não vou aqui falar mal das leis, porque aqui temos. Mas se a lei realmente fizesse diminuir, você não tem noção como essa lei Maria da Penha é minuciosa. O feminicídio, essa lei, a 13.104, veio agora aí para dar uma pena máxima, chegar agora. Tranquilamente, o juiz dá 30 anos, fica tranquilamente. Mas se aí, durante todo esse tempo que o processo do Lucas correu, quantos feminicídios não ocorreram? Muitos. Então, o que tem que se discutir é por que é que os homens matam. Porque quando o homem mata, imagina, como é que você vai impedir a índole de um homem que mata e se mata? O homem que mata e vai se entregar. Ele não pensou em lei, ele não pensou em punição, ele matou por uma briga de casal, ele se apaixonou demais. E o homem, nós temos um problema seríssimo, que alguém precisa cuidar. Nós não somos como as mulheres. E alguém tem que saber disso. Homem, meu caro Marcos, quando ama, é 100%. Parece que ele é o dono. Mulher não. Mulher tem a maternidade, ela divide o amor dela com filhos, ela chora, mas não entra em desespero. E nós homens, qual é a nossa cura? Temos que trabalhar isso. E as mulheres que lidam em proteção das mulheres, pode ser que eu esteja muito enganado nisso que eu vou dizer aqui agora, e se eu estiver enganado eu vou pagar por isso. Devem cuidar dos homens.
Eu não sei como. Se eu soubesse, eu tivesse a solução, eu diria. Mas Isso que é eu sei importante, que isso é devem importante. cuidar dos homens para que eles não façam. Agora, só prender e já tem ideias de. Você não vem falar de negócio de castração, que nós não entramos nesse assunto aqui. Isso. Nós não entramos nesse assunto. Mas é precisamos ventilado cuidar. e é debatido esse assunto aí, né? A nível de Brasil. Mas não né? será a solução? Não. É melhor matar também, né? Fazer pena de morte. Isso não vai acontecer também, que também não vai resolver. Nós temos que cuidar dos homens. Não me pergunte como, porque eu sou só advogado. Não sei nada sobre isso. Mas é uma boa ideia, uma boa É uma boa sugestão ideia, aí uma boa sugestão. os órgãos públicos, né, de repente aí trabalhar. Cuidar dos homens desempregados. Políticas públicas voltadas para os homens para Claro. cuidar desse emocional, né? Porque a gente percebe que a penso mulher é assim. muito amparada aqui, a gente vê aí o movimento, né? Bem, e é bem feito, bem Exatamente, organizado. os homens A também Casa da Mulher realmente, Brasileira, isso. que você chega lá, é uma delegacia bem mais espécie, Isso. mais organizadinha. Não tá, estamos mas, aqui justificando nem defendendo nada, não, apenas não. dizendo que os homens precisam também de cuidados, Isso né, doutor? eu digo. É porque eu sou feminista, né? Que eu fui Isso. criado só com mamãe. Eu também. Tá, fui criado só então com eu sou um cara totalmente. Mas assim, eu trabalho e vejo o que está Isso, acontecendo, né? Exatamente. Doutor Erivelton, muito obrigado. Sua participação aqui foi excelente, extraordinária. Abriu os nossos olhos para muita coisa. Eu tenho certeza que a Jovem Advocacia, a sociedade em geral, aprendeu muito, né? Essa sua forma de explicar é ímpar e isso é muito bom, muito produtivo. Suas considerações finais. Não, só dizer que foi um prazer imenso estar aqui com você no nosso Prazer é magnífico nosso. estudo da nossa belíssima OAB, instituição que eu tanto amo. A casa de todos, Casa né? de todos, Pessoal, olha, não deixa de passar nas nossas redes sociais, passa também pelo nosso site, se inscreve no nosso canal, assiste os nossos conteúdos e até a próxima.